meus amigos! Olá, minhas amigas! Sejam bem-vindos aí a mais um Para Onde Der. E hoje vai ser um episódio bem tranquilo, relaxado, com 0% de roteiro, mais 100% de sinceridade. Pois é, vai ser aqueles episódios que nós vamos bater um papo aqui, tete a tete, e falar de diversas coisas que estão rolando nessa cena retrô. Eu acho que vale a pena a gente trocar uma ideia das coisas que aconteceram aí recentemente. Então vamos falar de Retrocon, de Paprium, de ZPF, EDF e outras coisinhas mais que eu acho que vale a pena a gente refletir. Então, fique aí contigo, vamos trocar essa ideia bem relax para vocês me responderem aqui nos comentários o que vocês acham e eu também passar a minha visão de tudo que está rolando. Então, segure na cadeira, abre aí o biscoito, a Fanta, o choquito e vambora! Para começar já quente aqui, nós vamos falar do maior bafafá que tem rolando por aí, que é esse carinha aqui, ó, o Paprium. Pois é, acho que agora podemos falar mais abertamente sobre este jogo. Então, caso você esteja boiando, eu vou dar uma recapitulada aqui bem rápida aí para vocês, tá? O Paprium foi criado por uma empresa lendária chamada Watermelon, que está bem aqui no cantinho da caixa. Essa empresa foi que ressuscitou a cena retrô que nós vivemos hoje. Então, muito tempo lá atrás, um bando de amigos aí, lá do fórum Eidolons In, se juntou para fazer um fangame para a Mega Drive, que até então seria o Tavern RPG. Muita daquela galera que estava lá também fazia parte do Sega 16, nós conhecemos e tal, são pessoas muito boas e bem intencionadas que têm um grande conhecimento técnico. Por isso, resolveram se juntar a fazer um RPG que seria um jogo free, lançado por Mega CD, aí para a comunidade se divertir. Mas aquilo foi crescendo, foi ganhando foco, e então decidiram abrir uma empresa, que foi o Watermelon, e os caras lançaram um RPG para o Mega Drive, que era um console que não tinha um lançamento há séculos, e foi um grande sucesso. E eles viram que poderiam realmente ter uma empresa e viver de fazer jogos clássicos para sistemas retrô. E foi algo que todo mundo abriu os olhos, né? E foi atrás novamente. Quem realmente abriu as portas para esse mercado foi a Watermelon. Então, depois do primeiro jogo, que foi um grande sucesso, os caras naturalmente iriam para o seu próximo título. Eles abriram a Magical Game Factory, que é um sistema incrível, onde você poderia votar com seu din-din, é claro, em diversos tópicos e segmentos para moldar o que seria um novo jogo da empresa. Então, assim, de forma democrática e com o din-din, a comunidade ajudava os desenvolvedores a fazer o jogo que eles queriam consumir. E sem surpresa nenhuma, o jogo que foi vencedor usando esse sistema com a ajuda da comunidade seria um novo beat'em up com o tema cyberpunk, que seria o Paprium. Então, logo em seguida, eles abriram um Kickstarter, no qual eu fundei na época, e se eu não me engano era papo de $90, que era uma grana muito alta, e para nós aqui no Brasil, se você depois colocasse o frete e a receita, o valor ia lá para o alto. Mas todo mundo que é fã e realmente gosta de apoiar esses projetos da comunidade e que investe para que novos jogos sejam possíveis na plataforma, fez o sacrifício, apoiar o jogo. E foi aí que começou a novela. Pois é, aí começa a história triste, a história bem chata, que foi de onde surgiram as polêmicas de Paprium. Então, o que aconteceu? O lançamento foi bem sucedido, foi um sucesso. Se não me engano, o jogo estava planejado para sair em 2019, algo assim. E a questão é que ia chegando perto da data de lançamento e você não tinha notícias sobre o jogo, mal se tinha algum vídeo, alguma screenshot, era muito difícil a comunicação com a empresa. O Túlio, que era o porta-voz, quem estava ali sempre dando informações
a comunidade saiu da empresa, ficou só o titio bigodudo lá do Fonzi e nós não tínhamos nenhuma notícia do Paprio. Ninguém sabia sobre o Paprio. Os anos iam se passando, as informações não chegavam, a comunidade ia ficando apreensiva e acabou virando um senso comum que todo mundo tinha ganhado um grande calote. Porque a Watermelon, todo mundo que trabalhava lá saiu da empresa. Ninguém tinha mais contato. As únicas pessoas que restaram na empresa não tinham nenhum cuidado em falar com a comunidade, em quem investiu no projeto. E o jogo virou uma piada, né? Todo mundo já dava como certo um calote. E eu via muita gente que eu conheço, que até são amigos meus, né? Me zoando, falando que, pô, tomei volta da Watermelon, que se o jogo saísse um dia, ia sair a ROM no dia seguinte e eles iam botar lá no Mega Drive 2017 deles, né, no cartão de memória, e ia rir da minha cara que eles pagaram R$1 para jogar o jogo. E assim, muita gente fazendo piada, pô, algo muito triste mesmo. Ficou um negócio meio bizarro. E sem falar do jogo de Super Nintendo também, que deveria entrar em produção e nunca viu a luz do dia. Se você quiser saber em mais detalhes essa história, eu aconselho bastante você assistir um excelente documentário feito por meu amigo Sticker, que é o português mais legal do mundo, que ele fez um documentário em 3 partes, falando sobre o Paprio e entrevistando as pessoas que fizeram parte daquele projeto. Então você vai lá que você vai entender tudo em detalhe do que eu falei aqui. E em 2021, o Paprio chegou na minha casa e pegou todos de surpresa. Então, todo mundo que apoiou o jogo lá na campanha do Kickstarter recebeu o título. Então, estava todo mundo feliz, todo mundo contente, realmente o Paprio é real. Então, o Fonzi abriu uma nova leva de cartuchos, onde você podia comprar no site do Paprio.com. E foi aí que o negócio ficou cruel, porque o jogo já tinha lançado e ele criou toda essa mística. Então, todo mundo que não tinha interesse ou não conhecia o jogo, passou a conhecer devido à lenda que se espalhou pela internet, e muitas pessoas compraram o cartucho nessa segunda leva que o Fonzi abriu. Inclusive, vários amigos meus eu incentivei, vai lá, compra, ó, o jogo é legal, pode comprar, não sei o quê. E muitas pessoas compraram e ninguém nunca recebeu. Foi um golpe cruel e covarde que o Bigodudo fez, cara. E sem falar do jogo do golfinho, que ele abriu um Kickstarter também depois e nunca viu a luz do dia. E em seguida ele abriu uma outra campanha para os consoles modernos, que foi uma campanha de grande sucesso, arrecadando mais de $900 mil. E até hoje, meus amigos, ninguém viu nem sequer um vídeo desse jogo rodando aí no seu PlayStation 4. Pois é, cara, é realmente algo muito desagradável e que gerou uma má reputação ao jogo. Então aquele pesadelo que eu e muitas pessoas acharam que tinha acabado com o lançamento do cartucho, acabou se tornando um grande golpe para toda a comunidade e colocou o nome da Watermelon e do Fonzi diretamente no buraco. E para vocês entenderem, o sentimento era tão ruim que qualquer pessoa que tenha assim, um bom senso, empatia, não fazia conteúdo sobre esse jogo. Que eu joguei quando eu recebi esse cartucho, eu fiz uma live, foi a segunda live que eu fiz no meu canal, olha para vocês terem ideia. Fiz muito incentivado por vocês, né, que me apoia, queria ver o jogo. E os comentários eram tão negativos, a recepção do jogo na live era tão negativa, que tudo que eu queria fazer em relação ao jogo eu não fiz. Eu não fiz um review, eu não fiz um vídeo explorando segredos, algo que quem trabalha com o YouTube aí sabe que dá bastante engajamento e faz o canal crescer. E eu, por empatia a vocês, eu achei que não era legal, porque não era justo eu estar jogando aquele jogo enquanto várias pessoas tomaram calote. Esse era o papel do Paprio até um mês atrás. Porque o que aconteceu, que foi algo muito bom ao meu ver, é que finalmente duparam o Paprio. Duparam o Paprio e agora ele estava ao acesso de todos via emulação ou hardware original, se você tiver um Mega Everdrive Pro. Então eu falei, nossa cara, finalmente a galera vai ficar feliz. Finalmente a galera vai jogar o Paprio. Pô, vai acabar aquela coisa de vez, né?
Porque, pô, muita gente não comprou o jogo, mas muita gente queria jogar, né? Então, pô, vai acabar, o pessoal vai ficar feliz, vai ficar alegre, pô, finalmente as pessoas vão poder experienciar esse título e ver que o jogo é legal, né? Mas, rapaz, aí que vem a surpresa. Aí que vem algo que nem eu imaginava. Eu falei assim, pô, a galera vai jogar, né? Vai achar o jogo legal, vai explorar todos os segredos que ele tem, os diversos caminhos alternativos, chars secretos, etc. O pessoal vai curtir. Mas não. Assim, pelo menos a galera que faz conteúdo para internet, né, que não teve acesso ao jogo, eu vi muita gente falando negativamente do jogo. Eu vi muita gente analisando o jogo, fazendo review e esculachando o jogo. Pô, papo não presta, papo é um lixo, as pessoas com raiva, etc e tal. Porque muito do argumento das pessoas não jogarem, né, ou não comprarem o jogo é que, pô, o preço é exorbitante. Se for comprar online, né, por causa dos scalpers, que tem em todo lugar, o preço realmente era muito caro. O pessoal falava, não, se o jogo fosse tal quantia eu comprava, não sei o que. Mas aí a galera tava jogando de graça e tava um ódio generalizado. O pessoal falando mal do jogo, que o jogo era bugado, o jogo era lixo, a animação era lixo, o gráfico era um lixo, o som era um AM, blá, um monte de coisa. E cara, o jogo tem problemas, mas pô, lixo é bem pesado. Aí eu comecei a assistir essas lives, né, para tentar de forma genuína entender o que passava na cabeça e no coração das pessoas. Eu tô vendo a galera jogar, seja em emulador, seja no próprio Everdrive, e o jogo tá literalmente quebrado. O jogo está todo bugado. Eu sei que tem saído vários updates aí em sequência, que melhorou algumas coisas, mas mesmo assim o jogo tá quebrado, o jogo está bugado, o jogo tá muito errado. Mas a galera que não jogou o original não tem esse feeling. E se você olhar no próprio log lá do GitHub, e até o próprio Crix, que fez o mapa do Mega Everdrive Pro, ele diz que tem muita coisa para fazer que não está 100% ainda. Mas as pessoas estão avaliando mais com ódio para querer falar mal do jogo do que aproveitar aquilo que eles não tinham acesso antes. E isso eu falei assim, caraca, ninguém joga mais para se divertir hoje em dia. E a galera agora pode jogar, pode aproveitar isso, debater, descobrir as coisas juntas e, em vez disso, estão hateando o jogo. Eu vi muita gente jogar no Arcade Mode só, ir lá no Arcade Mode virar o jogo, que o Arcade Mode não é nada. Você tem que jogar o modo original para poder liberar o conteúdo do jogo em si, liberar as rotas, liberar as fases. O jogo real está no Original Mode. O Arcade é só para você jogar casual aí, com o seu amiguinho e for na tua casa tomar uma cevada ou comer um lanche. É isso que serve o Arcade Mode, não é o jogo. E outra, o Arcade Mode todo bugado, a IA não funciona, nada funciona direito, o som, a qualidade é inferior. Assim, o jogo não dá para você ter um parâmetro bom do que é o papo com aquilo ali. Então, para vocês terem uma ideia, eu pedi pro meu amigo, o grande Ghost Games, que é um cara sensacional, que também tem um Papillon original e tem o Mega Everdrive Pro que eu não tenho. Então eu pedi para ele, falei, Gold, joga aí a primeira fase do Papillon, grava para mim, para eu mostrar aqui lado a lado, para tentar mostrar algumas coisinhas pra galera. Então vocês vão ver aí agora um pequeno clipe jogando as duas versões lado a lado e mostrando algumas diferenças ali bem pontuais. Porque se eu fosse ir a fundo ali, nossa, dá para falar muito sobre isso. Então dá uma olhadinha aí no Papillon rodando no rádio original com o Mega Everdrive Pro, a versão dumpada e a outra versão original direto do cartucho. Então dá uma olhadinha aí e vê o que você acha.
Um outro caso que me chamou a atenção também foi do ZPF, um jogo que teve muito hype aí, muitas pessoas falando o tempo inteiro desse jogo, tudo que é lugar que você ia, tava a galera lá, fã de Sega, falando do ZPF, falando que o jogo era isso, era aquilo, tava um hype danado, muitas pessoas jogaram a demo e gostaram, e alguma coisa chamava atenção ali naquele jogo, porque a campanha no Kickstarter foi milionária, o jogo bateu diversos recordes, foi um grande sucesso e tudo ocorreu como planejado. O jogo foi vendido num preço honesto, ele foi entregue na data estipulada, saiu tudo conforme previsto. Eu pensei, pô, muitas pessoas aqui do Brasil que na teoria amaram o jogo vão comprar, né? Porque, pô, não é possível, o jogo foi um grande sucesso. Então saiu o jogo e logo começou a chegar os cartuchos nas casas das pessoas que apoiaram lá no Kickstarter. Só que ele é um cartucho comum de apenas 32 megabits e com isso, sem nenhum bloqueio, sem nada para impedir a pirataria, no mesmo dia estava a ROM aí vazando pela internet. E rapaz, uma coisa interessante, eu vi todos os canais retrô aqui no Brasil que faz esse tipo de conteúdo usando a versão piratinha do jogo. E com a ROM voando por aí, voou o conteúdo, né? Muita gente fazendo live, vídeos, reviews, etc e tal. E eu fiquei olhando, né, para ver se achava alguém, canais grandes, canais pequenos. E rapaz, uma coisa que me chamou a atenção, de toda essa bolha retrô aqui no Brasil, de toda mesmo, do canal maior, do milionário ao mais humilde que você pode imaginar, nenhum deles tinha um cartucho. Ninguém, sabe? Ninguém tinha um cartucho. E até hoje, eu fiquei olhando antes de fazer esse vídeo, procurei e não achei nenhum youtuber brasileiro com o cartucho do ZPF. Rapaz, isso tá estranho. Eu falei, pô, não é possível. Vai ver porque é o ZPF, né? Pô, os caras são gringos e tal. O jogo não é lá essas coisas também. Às vezes ele deu sorte aí na campanha. Eu guardei aquilo e falei, beleza. Fiquei olhando e ninguém comprou o cartucho. Aí veio a Retrocon, que pô, me surpreendeu bastante. Achei de longe, vendo tudo que os caras fizeram, pô, acertaram muitas coisas. E o evento teve coisas tão boas que fez sucesso mesmo das pessoas envolvidas lá, os organizadores não fazerem força para ser um sucesso. Pois é o único evento de game retrô que eu conheço que você vai no site e não tem nada sobre as pessoas que vão participar do evento. Então eu procurava lá no site se confirmou a presença de quem iria no evento, né? E não tinha nada, só tinha lá flipper, stand, visitante e comunidade indie, mas tá, quem? Quem vai participar do evento? Quais jogos vão estar presentes lá? Quais os stands? Quais são as presenças, né? Quem vai participar? E cara, teve lá muita gente legal, teve Stefano lá da Tectoy, que pô, apareceu lá, parece que deu pouco como fantasma, pra mim pelo menos foi uma surpresa, porque eu não sabia que ele iria. E teve o lendário Falken Yuzo Koshiro. Meu irmão, vocês terem a oportunidade de ver Yuzo Koshiro pessoalmente no Brasil é algo mítico. Eu fiquei com a puta inveja de vocês, não tinha grana, se eu tivesse dinheiro e condições, eu estaria lá. Porque, cara, um cara marcou a minha vida, marcou uma geração de jogadores e vocês poderiam lá pegar o autógrafo dele sem gastar R$1. Pois é,
Porque na maioria desses eventos, se você não sabe, você, mesmo pagando o ingresso, você tem que pagar o Greeting Meeting para você poder pegar um autógrafo do cara. Você tem que ir lá pagar uma grana bem considerável para você pegar um autógrafo de um cara desse calibre. E vocês tiveram acesso aí no Brasil. E meu irmão, o Tio Koshiro é um dos caras mais legais e humildes que você pode ver. O cara é japonês, porra, despencou, foi lá pro Brasil. E todo mundo que eu conheço e pessoas que eu confio assim de coração que conversaram com o cara, transmitiu o carinho e o quão o cara foi atencioso com todos vocês. E meu irmão, um evento sem nenhum tato, assim que eu posso falar sem nenhum tato, pô, botou uma cadeira lá de 5 conto, meu irmão, de plástico, aquela que tu pega ali no 1,99, sabe? Sem estrutura nenhuma. Pô, o cara tinha que assinar sentado lá as coisas, né? Depois tinha que levantar para tirar foto com as pessoas. Pô, para você talvez não é nada demais que você tá ali esperando, mas imagina um cara com mais de 60 anos abaixar e levantar mais de 500 vezes no dia, tirar foto, sorrir, assinar e sentar numa cadeira de 5 conto, irmão. Pô, não tiveram nenhum cuidado ali com o cara e mesmo assim o cara fez isso por 3 fucking dias, meu amigo. E sem reclamar, com um sorriso no rosto, falando bem do Brasil e falando, pô, compra o meu jogo, que é o quê? O Airtheon, que com certeza é um dos melhores jogos da biblioteca do Mega Drive, que infelizmente vai ser lançado ainda. E o cara falou, pô, compra o meu jogo, galera. E todo mundo do Brasil foi lá, pô, Koshirão, eu te amo, sou seu fã, pô, Brasil ama você, pô, obrigado, vamos apoiar, etc e tal, beleza, né? Tudo um amor, pô, fiquei emocionado daqui, vendo meus amigos lá no show dele, cara, tocando música do Actraiser, do Streets of Rage, do Shinobi, do Sonic do Master System, pô, meu irmão, eu fiquei emocionado, de longe, olhando vocês lá, então imagine quem estava lá. E, cara, eu falei, pô, cara, que coisa sensacional, pô, o Brasil finalmente mostrou que nós somos fãs de verdade, que nós apoiamos, né? As pessoas que importam, né? As pessoas certas. E Titio Koshirão fez tudo certo. Fez tudo que ele deveria fazer e muito mais. Tem gente muito mais merda que eu conheço, que tem um canalzinho aí no YouTube que nunca fez nada pra ninguém e é um cara porco, nojento, que não tem 1/10 da humildade que esse cara tem. Então, cara, foi uma parada sensacional. Aí o que acontece? Na semana seguinte sai o Airtheon no Steam. Sai o jogo que muita gente esperava. E, infelizmente nós temos que esperar 1 ano ou até mais para jogar no Mega Drive, porque infelizmente quem publicou o jogo foi a Limited Run Games. E por causa disso, dessa publisher que não é das melhores, o jogo foi lançado no Steam com a ROM dentro e foi hackeado no mesmo dia. E aí, senhores, que eu perdi a minha fé total na humanidade. Porque essa mesma galera que eu vi, Koshirão, você é o meu herói, porra, tamo junto, você é 10. A mesma galera, mesma galera. A ROM vazou em 24 horas. Em 24 horas, esse bando de sanguessuga nojento tava lá fazendo vídeo, ensinando como piratear a ROM, como configurar o emulador, um linkzinho ali ensinando como piratear o jogo do cara. Esse que é a sua representação de carinho para um cara que vocês dizem ser fã e que fez algo de bem para vocês. É assim que vocês retribuem. Eu estou generalizando aqui, pessoal, falando no geral, que é muita gente, mas eu sei que não é a maioria das pessoas que me seguem. Você que é meu público, que acompanha nas lives, eu sei quem é você. Eu sei que vocês não fazem isso. Eu sei que até se você jogou na sua casa, você vai comprar o jogo quando puder. Mas a maioria não consegue não lucrar sobre o trabalho alheio. Não consegue deixar de fazer o seu dinheirinho, a sua fezinha no YouTube. De compartilhar a pirataria, de sugar o trabalho dos outros. A questão aqui não é você jogar o jogo pirata porque você tá sem grana, até porque o jogo é R$100 no Steam e você parcela em 4 vezes sem juros ainda para compra. Então
Eu acho que R$ 25 por mês você tem. Eu acho que você tem, né? Mas vamos dizer que você não tenha. Você jogar na sua casa, eu entendo. Mas você querer lucrar em cima do trabalho dos outros, pô, cara, é triste demais. Pô, é tristão. De todos os canais do Brasil aqui, eu vi o Felipe, do Chinamps BR, que fez um excelente trabalho. Comprou o jogo, fez uma live no dia mostrando o F1 ali, show de bola. Vi o tio John também, que comprou o jogo e jogou ali em live, como deveria ser. Agora todo o resto, amigo, é ensinando piratinha. É ensinando piratear, fazendo aquela coisa que a gente sabe para sugar e chamar a atenção. Até gringos fizeram isso também, é claro, não falo que só a gente do mundo que faz esse tipo de coisa. Mas o que me pegou aqui no Brasil foi o timing. Pô, o cara acabou de sair da tua porta, você abraçou ele, pô, falou, meu amigo, tamo junto, porra, te amo. O cara virou as costas, tu vai lá e ó, pum, passa a mão na carteira do cara. É isso que vocês são, sabe? Um bando de ladrão safado, velho. Infelizmente é isso, um bando de ladrão safado. E sabe o que mais me deixa triste com isso tudo? Que esse jogo foi realmente feito por 2 pessoas. E o Titio Cocheirão foi lá no Twitter pedir, por favor, para vocês apoiarem o trabalho do cara, para ele continuar fazendo jogos. Ninguém vive Nárnia. Para você tirar 2, 3 anos da sua vida para fazer o seu jogo, você tem que ser sustentado pelo seu trabalho. E você só recebe pelo seu trabalho, fazendo jogos, se alguém comprar o seu jogo. Então, ele já disse que tem um outro jogo planejado para ser feito, mas depende das vendas do F1, é claro. Ele precisa do lucro desse jogo para continuar lançando mais jogos. Então é isso, esse vídeo foi para falar dessas coisas que me pegou bastante. Eu fiquei essa última semana bem triste, até porque de pensar que talvez não tenha mais nada desse cara por conta dessa recepção completamente errada. E eu sei, é claro, que vocês que me seguem aqui mais de perto não são esse tipo de pessoa. Então, caso você esteja vendo esse vídeo e não me segue, espero que isso te conscientize de alguma maneira. Porque, pessoal, não existe Fórmula Master. Se nós continuarmos querendo novos jogos nas plataformas que nós amamos, nós temos que apoiar quem faz. Então, se quer jogar Ronzinha Pirata, beleza. Compre um joguinho no Steam. Vai ser muito mais barato que você comprar o cartucho e você vai continuar podendo jogar o jogo no seu Everdrive, mas você apoiou aquele desenvolvedor de alguma maneira. Então, galera, eu espero que essa mensagem chegue para vocês. Me desculpem todo esse chorume, mas me mostrou aquilo. Quem apoia jogos, quem compraria o Papillon lá atrás, comprou no financiamento. Comprou quando o site foi aberto. Não compraria depois. A maioria que ficou todos esses anos aí fazendo drama, chorando, não compraria o jogo nem se ele fosse R$100. A mesma coisa com o ZipF. Não teve um cara com cartucho no Brasil inteiro fazendo vídeo mostrando o jogo. Com F1, 99% das pessoas que fizeram diversos conteúdos e continuam fazendo com a ROM pirata no jogo e nem falam nos seus vídeos em apoiar o cara que fez, nem tem um link lá para você comprar o jogo na Steam, cara. Então, é isso, senhor João. Tô falando demais, desculpa aí por esse desabafo, mas eu queria trocar essa ideia com vocês. Então, por favor, mandem as suas mensagens aqui nos comentários, digam o que vocês acham, vamos trocar essa ideia. E é isso, obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e até o próximo Parangolé. Valeu! Attack the central unit!